Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo essa aula. Pessoal, na aula anterior a gente parou aqui abrindo o nosso sistema e aqui a gente vai aprender a criar um arquivo e começar a entrar no HTML. Para isso a gente vai vir em File, New File, vai abrir aqui um arquivo sem nome, a gente vai dar um Ctrl S para salvar e aqui vai pedir para a gente dar um nome. O nome, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar, por exemplo, 01, até tinha criado um 01 antes. Então, vou dar um 02, depois eu apago aquele 01. E aqui a gente dá a extensão do arquivo. A gente vai digitar .html. Por que é importante eu fazer isso? Para o navegador entender que se trata de um arquivo HTML. É muito importante vocês fazerem isso. .html, vou apertar Enter para salvar. Eu clico em salvar, tá? Vai estar salvo em HTML. Eu vou vir aqui, deixa eu fechar tudo aqui, tá? Eu vou vir aqui, vou apagar o 1, vou deixar o 2 para vocês não terem dúvida. Se eu apertar duas vezes, olha, vai abrir o meu navegador. Abriu uma página em branco. Então vamos lá, editar o nosso HTML. Vamos lá. O que a gente faz então? Já está salvo em HTML. Isso significa que o navegador, o meu sistema, ele já vai entender que se trata... Acho que o meu Windows bugou. Acho que agora foi. O navegador ele já vai entender que se trata o Windows bugando, né? O navegador já vai entender que se trata de um código HTML. Então, o que a gente começar a fazer aqui, olha, já vai demonstrar lá. Vamos ver na prática? Só um exemplo, tá? Eu vou abrir aqui, vou digitar um H1, depois vou fechar e vou digitar curso de programação. Vou apertar um Ctrl S para salvar, tá? Sempre que vocês fizerem uma alteração no arquivo, salvem para ele ser atualizado. Vou vir aqui, vou apertar um F5, curso de programação. O que eu fiz, o que a gente está fazendo? Pessoal, vamos lá, vamos voltar, respira. Eu só queria mostrar para vocês. Primeiro ponto. Lembra que eu disse lá no início, na aula anterior, se você não viu a aula anterior, clica aqui, vai ver a playlist, acessa que a gente vai ter outras aulas para trás e para frente, tá? Mas se vocês viram na aula anterior, eu falei que o servidor ele vai estar sempre ligado e atualizando as informações. Sempre que a gente precisar, apertar um F5, atualizar. No caso, a gente não tem um servidor aqui. O nosso servidor virou o nosso computador. A gente está programando dentro do nosso computador. Ele está fazendo com que buscando a informação do nosso próprio computador. Tanto que está aqui o caminho de usuário. Ó. User... O meu nome de usuário, desktop, porque está salvo na área de trabalho, H1, 02 HTML. Ou seja, é como se fosse um navegador. Em vez de estar o link aqui do site, g1.com.br, está o meu link aqui do navegador. Então, é como se o nosso computador fosse um servidor só para nós. Então, dito isso, vocês podem ver que ele está entendendo que se trata de um arquivo em HTML. Então, tudo que a gente fazer, o navegador já vai interpretar em HTML. Vamos voltar para cá e vamos apagar isso aqui, que eu quero tratar com vocês do início. E para tratar do início, pessoal, o primeiro ponto que eu vou tratar para vocês são os comandos básicos que todo site deve ter. Por exemplo, eu digitei ali H1, não deu erro nenhum, só que não é uma boa prática. Além de não ser uma boa prática, eu vou ter uma aula só para isso, mas já me adiantando, o que acontece? Vou pegar o Google para ficar mais simples. O Google, existem diversos sites. A ideia não é só ter um site, como manter ele sempre no topo. Manter ele no topo é o que a gente chama de SEO. É ter um site bem otimizado, bem funcional, para o Google colocar ele em destaque, para as pessoas clicarem. Afinal, a gente só vai para a próxima página do Google quando realmente a gente não acha que a gente quer. É isso que a gente quer evitar. Não basta a gente só fazer um site, a gente tem que fazer um site bem feito. E é isso que eu vou tratar ao longo do curso. Para a gente não só aprender a fazer um site, a ser papagaio de pirata programando, mas entender a lógica e fazer uma coisa bem feita também. Mas voltando, a gente precisa de um SEO. Um SEO para deixar o nosso site no topo. E para isso, a gente precisa seguir coisas que são bem-vindas, né? Que a gente chama de... adotado pela comunidade, tá? Padrões adotados pela comunidade. E no HTML, a gente tem uma série de comandos que são básicas, que qualquer site tem e que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Para isso, um arquivo já está salvo em HTML, é muito simples. Eu vou abrir setinha, tudo que a gente faz em HTML, a gente utiliza setinha, tá?
Eu vou digitar HTML, depois eu vou fechar no teclado setinha. E se eu abrir a setinha de novo para o lado e já fechar com uma barra, vai fechar o comando que eu disse. Ou seja, eu não preciso digitar tudo. Mas o primeiro significa que eu abri. Se eu já passo uma barra, significa que eu estou fechando. Ou seja, eu estou criando uma linha. Tudo que tiver aqui dentro está dentro desse comando aqui. Ó. Tanto que se eu selecionar aqui, olha, vai selecionar aqui embaixo. Ou seja, aqui inicia, aqui termina. Por isso que quando termina, a gente coloca uma barra. Tá? Todo comando precisa de uma barra? Não, mas para a gente já adotar, já grava isso na cabeça. Se eu abro um comando, eu encerro o comando com uma barra, tá? E o nome dele, em HTML. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou vir aqui, Ctrl S, salvar, ficar tudo em branco. Se eu voltar para o site aqui e atualizar, vai ficar em branco, tá? Eu vou vir aqui, vou digitar, olha para vocês verem como que o Sublime Text é uma maravilha. Eu vou digitar HTML. Percebam que ficou mostrando isso aqui, olha. Eu vou apertar Tab. Parei de digitar, vou apertar Tab. Ele carrega para mim os comandos básicos, que são comandos que sempre o que a gente trata um site a gente vai ter. É indispensável esses comandos. Então, nas próximas aulas, quando a gente for iniciar, eu já vou estar com isso aqui feito. A gente já vai partir da continuação com isso aqui já aberto, porque eu já vou presumir que vocês devem ter. Prática, pessoal. Não façam só o comando, o atalho para carregar tudo. Digitem também. Só que eu não vou só passar o atalho para vocês, tá? Óbvio. Me explica isso aí. Eu vou explicar agora. Calma, calma, meu jovem. A gente vai entender agora, jovem programador. Primeiro, essa linha eu vou apagar, tá? A gente não vai entrar nesse ponto ainda. E aqui está, vou dar um Ctrl S para salvar. Qualquer alteração, Ctrl S para salvar. E aqui está os comandos básicos de HTML, tá? Eu vou dar um espaço só para a gente entender exatamente do que se trata aqui. Dá um espaço para a gente entender. Para ficar mais organizado, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos lá. Doctotype. O que significa? Eu estou explicando aqui, ó. O tipo desse arquivo é HTML, para o navegador entender. Ah, mas quando você digitou um código HTML lá atrás, o navegador entendeu. Sim. HTML, pessoal, ele dificilmente dá erro na página. Ele vai tentar entender o que você quis dizer, mesmo que você não diga de forma clara. Ele vai tentar fazer o máximo. Ele sempre vai tentar mostrar para o usuário alguma coisa. A informação estando errada ou não, ele vai tentar. Ele não retorna um erro igual uma linguagem de programação. Mas não deixa da gente tomar cuidado, principalmente porque não vai ser o HTML que vai nos punir. Vai ser o SEO, vai ser o Google que vai falar, olha, essa página não está bem feita. Ela não está falando qual tipo de arquivo que é. Então eu não vou colocar ela no topo. Tudo isso você tem que ter muito cuidado. Não basta criar uma página de site. Se ela não tiver nas primeiras páginas, em destaques, fazer o máximo possível para se manter ali, não adianta. As pessoas não vão te achar na internet. Existem milhares de sites. Para vocês terem o diferencial, e o diferencial desse curso também é bater muito nessa tecla. Para a gente já começar desde aqui até essa ideia de que não basta eu criar um site, eu tenho que criar um site que as pessoas possam acessar. Mas, então, Doctotype eu estou dizendo o quê? Esse arquivo é HTML. É inicial. Depois disso eu vou digitar HTML e fechar, igual eu disse para vocês, tá? Barrinha significa fechar, olha. Se eu clicar duas vezes, se eu clicar em cima, ele vai selecionar onde abriu, onde fechou. Depois a gente tem head, ou seja, cabeça. E depois a gente tem body, que é o corpo. Então, iniciou, eu disse que o arquivo é HTML, iniciou HTML e fechou. Ou seja, tudo que tiver aqui vai ser HTML. Posso ter um HTML aqui fora? Pode. Vai dar erro? Não. Se eu digitar para vocês H1 de novo, espera aí que eu dou um espaço, não pode. Vou digitar H1, fechar, colocar uma barra, vou colocar erro. Será que vai dar erro? Igual eu disse para vocês, HTML ele evita dar erro. Não deu erro, mas está errado na nossa estrutura de código. Não vai dar erro para a gente, mas vai estar errado e o navegador vai ver esse erro, tá? Os robôs do navegador, e não vai colocar o nosso site lá no topo. Então,
Assim, às vezes a pessoa vê a HTML e fala, HTML não dá erro, é simples de trabalhar. Mais ou menos. Pero não muito, meu jovem. Pero não muito. Por quê? Porque você tem que ter uma atenção dobrada. Ele não vai falar para você que tá errado, olha. Ele não vai mostrar para você que tá errado. Mas se você acessar o código, vai estar errado. Isso aqui, você está perdendo pontos para o Google, para o seu site estar lá no topo. Então, tome muito cuidado. Você tem que prestar atenção porque o HTML, ele é bonzinho de mostrar o site, mas ele não vai pegar na sua mão e te falar que o erro está aqui. Em outras linguagens, por exemplo, Java, se você tivesse escrito alguma coisa numa linha errada, daria o erro que o programa nem iria funcionar. Você saberia, opa, tem um erro. HTML não. Vai funcionar tranquilo. Mas funcionar não significa que está certo. Entendeu? Eu vou apagar, vou dar um Ctrl S para salvar. Então, tudo que ficar aqui dentro é HTML. Dito isso, HTML vai ter basicamente head e body. Head é o corpo, tá? Desculpa, head é a cabeça e body é o corpo. Head, gente, é onde vai ter as informações para o navegador, não é para o usuário. Quais informações que eu vou ter aqui? Por exemplo, eu posso colocar, olha, aula 01. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que tá aqui, tá? Tentem ver, aqui vai apagar porque eu já apaguei, mas tentem ver alguma mudança que vai ter aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou abrir aqui novamente. Vou apertar atualizar a página. O que mudou, gente? Se você viu que mudou, ativa o sininho, marca um gostei, porque essa curiosidade você pesquisou para ver. Você está aprendendo. Gente, mudou aqui em cima. Isso aqui é para o navegador. Então, quando eu quero digitar um nome para mostrar na aba, eu mudo aqui no título. Vai ser o título do meu site no navegador. Tudo que eu coloco no head, eu estou dizendo para o navegador, não é para o usuário. Tá, isso aqui o usuário consigo ver, mas não é para mim, é para o navegador. O que mais que eu coloco aqui no head, além do título? Lembrando que o título é o quê? É o nome da minha janela, é o nome do meu site. Por exemplo, vamos voltar para o G1. G1. Se eu abrir o G1, assim que carregar vai ter G1 portal de notícias. Se eu vim aqui no título, eu posso colocar, por exemplo, para ser igual ao G1. Posso colocar G1 portal de notícias. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, vou atualizar. G1 portal de notícias. Entenderam? Tá. O que mais que eu coloco no head? Eu vou colocar as palavras-chave, as keywords. Não é o momento da gente ver, tá? Igual eu falei, eu vou tratar para gente de SEO, de tudo isso. Mas eu coloco, por exemplo, as palavras-chave. Não é para o usuário. Eu não vou ver, o usuário. Mas o navegador, ele vai ver as palavras-chave. Porque quando alguém pesquisar alguma daquelas palavras-chave, o navegador vai tentar entender. Eu vou colocar a descrição do site aqui. Tudo isso eu coloco na cabeça, no início. Isso é para o navegador, para ele saber como se comportar com a informação. Ele vai saber, olha, essas são as palavras-chave do site. Essa é a descrição do site. Esse é o título do site. Então, tudo que está no head, que inicia e fecha aqui, é para o navegador, tá? Outro ponto muito importante que eu vou ter é o MetaChar7 UTF-8. O que significa esse palavrão aí? Eu estou chamando aqui UTF-8. O UTF-8 é como se fosse um dicionário ou um alfabeto. Existem diversas línguas, com diversos tipos diferentes, por exemplo, em sinais, pontos de interrogação, no caso do português, né, nós temos o C cedilha, que não existe no inglês, e cada detalhezinho, tá? O UTF-8 ele é padrão dos navegadores, tá? Hoje em dia, e também quando a gente programa um site, mesmo que já seja o padrão dos navegadores, ele é um padrão que a gente deve adotar. Já colocar para o navegador que se por acaso surgir um navegador novo que não for o UTF-8, ele já vai entender que ele vai traduzir para o UTF-8. Que é justamente um dicionário que vai ter o máximo possível de letras. O máximo possível de caracteres. Por exemplo, se eu digitar um C cedilha, ele vai entender que é um C cedilha e vai atualizar aqui para mim. Olha, não vai dar erro. Vocês já viram vocês acessarem um site onde tem alguma palavra que vocês veem que é, por exemplo, um tio, deixa eu digitar aqui, algum sinal nosso, né? Típico brasileiro, por exemplo, e o site apresenta alguns erros, é porque o sistema de linguagem dele não foi configurado corretamente.
Então, quando você vê aqueles erros, que aí eles traduzem de qualquer forma. Às vezes coloca um monte de e-comercial, às vezes coloca uns símbolos estranhos. Por quê? O navegador, igual eu disse, ele não vai entender o erro de vocês, ele vai tentar mostrar algo para a pessoa. Então, ele vai pegar e vai mostrar o que tiver. Isso era mais comum antigamente, tá? Hoje em dia é difícil ver um site com erros assim, mas é bom evitar. Então, vocês coloquem o TF8, meta char7, o TF8, tá? Que se quer dizer o quê? Que eu quero o sistema que adote no meu site é o TF8, que é o que vai ter a mais abrangência de caracteres para mim. Deixa eu apagar aqui. Vou dar um Ctrl S. Depois disso, esses são os pontos principais, né? Os dois iniciais que eu sempre tenho. Aí, igual eu disse, a gente vai ter keywords, a gente vai ter a descrição do site, a gente vai ter o body. O body é o corpo. É aqui, é o conteúdo. É onde a gente vai colocar as informações, onde eu coloquei o título, mesmo colocando aqui em cima, naquela hora, apareceu aqui. É o body. É aqui onde a gente vai trabalhar a boa parte das informações, que é aqui que o usuário vai ver. É aqui que a gente passa as informações para o usuário. Mas tá, eu mostrei para vocês a tecla de atalho, a gente vai aprender na prática. Vamos lá, para terminar, vamos aprender na prática. Primeiro, ó, abro Doctotype, Doctype, HTML, fecho. Vou vir aqui, vou abrir de novo a tag HTML, vou fechar. Aí se eu abrir de novo e colocar a barra, ele já fecha para mim. Perfeito. Então, tudo que eu colocar aqui vai ser HTML, correto? Mas HTML ele é dividido em dois pontos. Qual é? É o head. Head. Se eu colocar a barrinha vai fechar de novo, que é a cabeça, ou seja, onde tudo que vai ficar aqui é para o navegador. Então a gente vai ter, por exemplo, o meta char7, o TF, barrinha 8, e a gente também vai ter o título, o title, que aqui a gente coloca nossa primeira aula. Vou dar um Ctrl S. Além do head, a gente tem mais algum ponto. Qual que é? Exatamente, o body. O body que é o corpo, tá? Que é aqui que vai ter o conteúdo para o usuário ver. Então, a gente vai ter todas essas informações no site, tá bom? Todo site sempre vai ter isso. Eu ensinei para vocês a palavra-chave, ensinei como que abre e fecha uma tag, tá? Mostrei para vocês o que fica dentro, a gente tem que prestar atenção e principalmente HTML, CSS são linguagens que você tem que prestar atenção porque eles dificilmente vão dar erro. Eles vão tentar mostrar aquela informação, tá? Então vocês têm que... Opa, nossa, primeira. Dá um espaço, dá um Ctrl S para salvar. Se eu vim aqui e atualizar, nossa primeira aula certinho, tá? Então, a aula vai ficando por aqui, tá? Eu só queria passar esses pontos iniciais. Vocês podem depois sempre criar, né, nas próximas aulas, já criar o Doctotype HTML manualmente. Crie manualmente até vocês decorarem, que sempre deve ter, e depois vocês utilizam a forma mais rápida de trazer, tá? Depois vocês utilizam o atalho. Mas sempre criem. Lembrando novamente, dá um Ctrl S para salvar o arquivo. Para criar um novo file, new file, dá um Ctrl S. Coloca o nome do arquivo, por exemplo, 03.html, para o navegador entender também que se trata de HTML, para a gente executar esse comando como HTML. Se vocês salvarem isso aqui como qualquer outra coisa, por exemplo, olha, vou dar um Ctrl S, vou salvar de 02.txt, salvei num outro modelo. Eu vou copiar tudo que tiver aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou dar um Ctrl S para salvar. Se eu fechar aqui, olha, opa, já não está aparecendo aqui o navegador. Se eu clicar, vai abrir meu bloco de notas. Por quê? Porque eu salvei no modelo TXT. Inclusive, vocês podem programar em bloco de notas, tá? Mas isso aqui não precisa. Só vou mostrar para vocês que dá. Vou abrir um novo guia.
Mas, sério, não precisa porque aqui o programa tem palavras-chave, ele já mostra para vocês o que é. Isso aqui é se vocês forem hardcore, tá? Vou dar um arquivo para salvar. Salvar como? Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou salvar como 03.html. Se eu salvar, aqui, olha, vai abrir. Então, dá para me fazer no bloco de notas um site. Dá, mas você perde tudo que a gente está fazendo aqui de primeiro as cores. Isso é muito importante para você se encontrar. O ponto de onde inicia, onde fecha uma tag, tá? Para vocês se encontrarem. Então, assim, dá. Se vocês quiserem ser hardcore, dá, mas eu não recomendo e não conheço ninguém que faça. Nos primórdios, bem no início, pode ser, mas hoje em dia não. Então, vamos continuar com o nosso programa, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, ideias, comentário, podem ver que eu vou ler, vou tratar tudo, tá? E nas próximas aulas a gente aprende mais coisas. Então é isso aí, pessoal. Partiu!